gente. Boa noite. Se eu começar a dar uma tossidinha aqui, a voz ficar com aquela campainha rachada, ainda estou me recuperando, ok? Então, perdoem-me, vou tentar não ter um acesso de tosse. Bom, essa imagem aqui eu trouxe para vocês, que para mim, ela é uma das passagens mais bonitas e mais significativas do Evangelho. É a passagem de quando Cristo é confrontado por uma turma, né? E tentam fazer com que ele caia em contradição em relação aos seus ensinamentos, apresentando-lhe a mulher adúltera. E nessa passagem, ele exemplifica, ele não fala, ele exemplifica o que é ter misericórdia. O que é ser misericordioso? Ele nos mostra nessa passagem, porque ele se abaixa ali e fica desenhando na areia, junto daquela que, segundo os seus acusadores, deveria ser punida pelos seus erros. Mas, em nenhum momento, ele se eleva acima da mulher a qual estão falando que errou. E quando ele o faz pegando em suas mãos e levantando ela consigo, assim como mostra aí a imagem. E aí vocês vão me falar, é Jesus, né? Para ele é fácil. Nós, se estivéssemos lá, talvez não fizéssemos isso. Será que com o conhecimento que a gente tem hoje, com o que a gente já vivenciou, a gente não consegue elevar o outro que está em erro, mas sem se mostrar superior, como Jesus fez, mas sem nos colocarmos em uma posição de superioridade? Será que a gente não consegue agir hoje com essa misericórdia? Então, hoje eu trouxe algumas passagens do Evangelho, algumas mensagens da espiritualidade, que vão mostrar para a gente que se nós tivermos o mínimo de boa vontade em nossos corações, nós vamos conseguir sim. A gente é capaz de um ato desse. E falando em coração, quando a gente procura as origens da palavra misericórdia, a gente encontra que misericórdia é a junção de duas palavras em latim. Miseratio, que significa miséria, mais cordis, que significa coração. Assim, então, a gente pode entender literalmente miséria como coração que se debruça sobre a miséria, no caso, humana, ou um coração compadecido. Arthur Valadares, ele gosta de usar uma frase nas suas palestras, quando ele dá a palestra sobre misericórdia, que ter misericórdia é colocar o nosso coração na dor do outro. E quando a gente coloca o coração em algo, quando a gente faz alguma coisa de coração, é impossível não sentir o que o outro sente. Então, é como se aquela dor fosse também nossa. Como se a fome que oprime o estômago do meu irmão também oprimisse o meu. Como se a lágrima que escorre pela face do meu irmão também molhasse a minha. E quando eu já sinto dessa forma, eu não consigo mais ficar parado. Quando eu sou capaz desse sentimento, ver o sofrimento de alguém e não fazer nada, para mim já é impossível. E quando nós chegarmos nesse estágio, porque todos nós chegaremos, né? Quando a gente tiver, como disse Arthur, colocando o nosso coração na miséria do outro, a gente vai ter alcançado aquela condição que Jesus nos indicou lá no Sermão do Monte. Ele disse que serão bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Não como um prêmio, mas é uma condição. E a passagem, a parábola de Jesus, que melhor exemplifica
o que é misericórdia, o que é ser misericordioso, é a parábola do bom samaritano, como está nessa imagem, que movido de compaixão, como João gosta sempre de falar, interrompe a sua viagem, cuida daquele viajante machucado e o leva consigo. Veja só a semelhança entre as duas. Uma é parábola, outra é passagem de Jesus. Jesus, no caso da mulher adúltera, se agacha junto a ela e quando levanta, a traz consigo pelas mãos. No caso do bom samaritano, ele desce da sua montaria, cuida do viajante ferido e quando levanta e continua a sua viagem, o leva consigo. Então, misericórdia é isso. Não é apenas sentir compaixão e indicar o caminho. Ser misericordioso é se mover, é agir, é trazer comigo aquele que está em erro, permitindo que ele se restabeleça, assim como na parábola do bom samaritano. Emmanuel, ele vai falar, em uma de suas mensagens sobre misericórdia, que cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. O samaritano poderia ter passado por ali, ter ficado compadecido com a situação do viajante, descido da sua montaria, cuidado das feridas, esperado que aquele viajante se restabelecesse, acordasse, dado algum dinheiro para ele e seguido sua viagem. Mesmo assim, ele teria feito muito mais que o sacerdote e o levita. Mas ele não fez, ele fez mais. E por que ele fez mais? Porque ele podia. E aí é que a gente confunde. A gente acha que caridade e misericórdia requer grandes feitos, grandes atos. Como se eu só fosse uma pessoa misericordiosa se eu abandonasse tudo, pegasse minhas trouxinhas, fosse lá na Fraternidade Sem Fronteiras, lá em Moçambique, e fosse ajudar a cavar poço. Isso é preciso, é necessário, e tem espíritos muito bons que estão se dedicando a isso. Mas se não está dentro das minhas possibilidades, eu tenho que fazer o que está dentro das minhas possibilidades. Então, se eu não posso vir aqui trabalhar nos 107 dias por semana, não posso participar dos eventos de caridade da cidade, com certeza alguma coisa eu posso fazer. Só que aí a gente acaba se escondendo atrás desse sentimento de desânimo. Poxa, eu não consigo participar do Fraternidade Sem Fronteiras, eu não consigo ir lá na guerra da Ucrânia ser voluntário. E aí dá a impressão que se não for um grande feito, não é misericórdia. E a gente se esconde atrás desse desânimo e não faz nada. Então, quando der essa vontade de se esconder atrás desse sentimento, porque a gente acaba se escondendo atrás dele, a gente tem que lembrar de uma passagem do Velho Testamento que Jesus lembrou aos fariseus e aos escribas pelo menos umas 2 vezes durante o seu ministério. Ele falou assim para eles: e depois e aprendei o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Deus, não quer exageros, grandes feitos, miraculosos, maravilhosos, ostensivos. Ele quer misericórdia. O que a gente não pode é se esconder atrás disso. Eu não posso, e não fazer nada. A gente não pode achar que simplesmente sentir pena e ficar triste pela situação de alguém é ter misericórdia, é ser indulgente. Não, como diz Emmanuel, a gente não pode cruzar os braços. Essa virtude, ela requer ação. E toda ação requer, antes de mais nada, uma reflexão. O que eu posso fazer para ajudar, para diminuir o sofrimento do meu irmão? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Lá na parábola do bom samaritano, estava ao alcance dele carregar o ferido e levá-lo até a hospedaria. Estava ao alcance dele, ele podia fazer isso. E nós também temos que fazer o que está ao nosso alcance. Claro,
Como eu disse da guerra da Ucrânia, existem situações em que fisicamente é impossível eu ajudar, né? Citando o exemplo desse conflito. Eu não posso estar lá fisicamente, mas eu posso estar em oração. Eu posso me disciplinar, separar um horário fixo do meu dia para poder vibrar por todos os que estão envolvidos naquele conflito. Isso é ação, sim, e essa ação é disciplinada, é efetiva. E se eu juntar um grupo que tem a mesma intenção, a ajuda vai ser ainda maior. Mas eu não posso só vibrar por aqueles que sofrem, as vítimas do conflito. Eu tenho que vibrar amorosamente pelos governantes que iniciaram ele. Eu tenho que vibrar amorosamente pelos soldados que disparam as bombas e disparam os seus rifles. Amorosamente. Porque todos sofrem, todos perdem. Há exemplo de um conto de Emmanuel, que está no livro Coragem, chama Misericórdia Sempre. É um conto, não é uma mensagem, porque ele traz uma conversa que Jesus teve com os apóstolos logo após ele ter contado a parábola do bom samaritano. Logo após esse episódio, ele encontrou os apóstolos discutindo, assim, meio fervorosamente, examinando a conduta de cada personagem da parábola. E como ele percebeu que os apóstolos estavam condenando severamente tanto o sacerdote quanto o levita, ele percebeu que eles não tinham entendido direito a lição de misericórdia que continha a parábola. Então ele explicou para eles que ali, naquela parábola, a lição de misericórdia tinha raízes muito mais profundas. Ele diz assim: quem passasse irradiando amor por aquela estrada, iria encontrar muito mais formas, muito mais motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido, meio morto à beira da estrada, que claramente estava necessitando de socorro, ele iria também se apiedar do sacerdote e do levita, porque perceberia que eles estavam mergulhados ainda na obsessão do orgulho e do egoísmo e também, então, careciam de compaixão. Ele também ia se simpatizar com o hoteleiro, endereçando a ele bons pensamentos, pensamentos de bom ânimo, que o sustentasse no exercício da profissão. Afinal, ele foi muito importante para restabelecer a saúde do viajante ferido. Quem irradiasse amor por aquela estrada também ia se compadecer dos malfeitores e também ia orar por eles a fim de que eles se refizessem perante as leis da vida. E tanto quanto possível, ampararia a vítima ferida, né? E ajudaria o bom samaritano, mostrando para ele que ele está correto, que ele tem ajuda, que ele se fortalecesse no intuito do bem. E aí ele termina essa conversa, para fechar esse ensinamento com os apóstolos, ele fala assim: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Ou seja, na parábola do samaritano, todos são carentes de compaixão. E aí, alguém aqui pode falar que já consegue ser assim, como Jesus está mostrando para a gente? Passar irradiando amor, espalhando, coletando todos os motivos para compreender e auxiliar? É mais fácil a gente se comportar como os apóstolos, né? Que condenaram a ação do sacerdote e do levita. Está mais próximo isso da gente ainda. E a gente então chega à conclusão que nós ainda não somos misericordiosos como Jesus nos motivou ali no Sermão do Monte, né? Nós ainda não somos indulgentes como Jesus explicou
nessa mensagem de Emmanuel. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo esse sentimento dentro de mim, eu posso agir com misericórdia. E eu trouxe um exemplo de um livro que não é espírita, que é um livro que eu sempre cito porque eu acho que ele é muito importante. Chama O Monge e o Executivo. O monge Simeão, ele fala assim para aquele grupo de executivos que estão lá aprendendo com ele. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas. Os sentimentos variam, dependendo do que aconteceu na véspera. Meu vizinho talvez seja difícil, e eu possa não gostar muito dele, mas posso me comportar amorosamente. Esse livro, durante esses encontros que eles têm num retiro, onde eles estão aprendendo sobre liderança com esse monge, que usa o melhor exemplo de todos, o melhor líder que existiu na face da Terra, Jesus. Eles chegam à conclusão de que o amor é o que o amor faz. Ou seja, eu não preciso ter nenhum sentimento por alguém para agir com doçura, gentileza e cuidado. Pois agir assim pode ser uma escolha racional. Parece difícil, parece que não casa muito bem. Mas eu posso escolher agir assim, mesmo que eu não nutra nenhum sentimento nesse sentido. Eu posso condicionar as minhas ações para que elas correspondam a essa virtude. E quando isso se tornar um hábito, aí os meus sentimentos começam a mudar. Mas não é só agir e pronto. É agir com uma certa qualificação. E no livro Agenda Cristã, André Luiz tem uma mensagem que chama Imperativos Cristãos. A mensagem é composta de 30 frases. Cada frase é composta de um único verbo no imperativo e um advérbio do complemento, que qualifica. Então, André Luiz nos dá um roteiro com 30 ações qualificadas que nós podemos criar o hábito de ter no nosso dia a dia, racionalmente, para que essas ações aos poucos se tornem um hábito e esse hábito modifique o meu coração, para que eu não precise pensar para agir, que eu haja de coração. E essa mensagem, ela começa assim, ele fala dessa forma: aprende humildemente. Todo mundo sabe que quem não tem a humildade de olhar, de saber que não sabe tudo, não aprende nada, não consegue aprender. Se eu não tiver a humildade de saber que eu preciso de conhecimento, preciso de aprendizado, não adianta, eu não vou aprender. A vida pode tentar me ensinar, mas se eu não tiver essa humildade, não vai. E Deus nos possibilitou a encarnação justamente para isso, para aprender. Então, cada situação difícil, cada pessoa difícil que cruza comigo nessa vida, está na razão direta do que eu preciso aprender. Do que eu preciso aprender, de quanto e como eu preciso aprender. Então, agir com misericórdia é aceitar essas situações difíceis sem revolta. E principalmente aceitar as pessoas difíceis, entendê-las, as pessoas que cruzam comigo durante essa vida. E quando a gente aprende, a gente pode ensinar. E a melhor forma de ensinar é dando o exemplo, é praticando. E André Luiz ainda fala que é importante administrar, mas não de qualquer forma, administrar educando. Todos nós devemos trabalhar pelo progresso de todos. Isso está na lei do progresso. Principalmente pelo progresso daqueles que estão sob nossa tutela, seja como pais, alunos, empregados, funcionários, não importa. Então, é um ato de misericórdia proporcionar a eles as oportunidades de crescimento material, espiritual e moral. E se eu sou subordinado,
André Luiz fala que devemos obedecer prestativos, ir além do nosso dever, cooperar, colaborar com aqueles que administram a cidade, administram o meu negócio, administram a escola, enfim, a casa, cientes de que esses que administram têm responsabilidades muito maiores do que as nossas, né? E com responsabilidades muito grandes estão sujeitos a quedas muito maiores também. Então é ato de misericórdia ir além do meu dever, colaborar e não só obedecer. Continuando na mensagem, ele fala que devemos amar edificando. Segundo Emmanuel, amor, a vida é amor, a lei é justiça, mas Deus colocou entre elas a misericórdia para ganhar o equilíbrio, né? Para garantir o equilíbrio. Então, amar edificando é saber falar não, é discernir entre superproteção e amor, é respeitar as diferenças que existem entre as pessoas, mas sempre deixando que aquele que amamos possa crescer espiritualmente, moralmente, é garantindo que ele tenha as experiências que ele precisa ter longe da minha asa. O amor, ele tem que ser construtivo. Aquele amor posse, aquele amor apego, aquele amor super protetor, ele destrói. E a gente precisa saber diferenciar um do outro. André Luiz ainda nos fala que nós temos que temer a nós mesmos. E só teme a si mesmo aquele que se conhece. Então, é necessário que a gente olhe para dentro, olhe para as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. E por que isso é um ato de misericórdia? Porque quando eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei aonde eu posso errar com o meu irmão. Eu sei das tentações que eu tenho que driblar e sair fora, impedindo que eu caia em erro e, pior, caia em erro com o meu irmão. Então isso é um ato de misericórdia, conhecer a si mesmo para temer aquilo que eu sou capaz de fazer. E quando eu me conheço e sei temer o que ainda não é bom em mim, eu aproveito as dificuldades da vida. Eu sofro aproveitando todas as oportunidades de mudança, todas as lições que a vida está me ensinando, que é justamente para combater essas imperfeições. E outro imperativo cristão que André Luiz nos traz é falar construindo. Como disse o apóstolo Tiago, a língua também é fogo. E a origem de muitos males da humanidade começou aqui. Começou pela língua. A nossa língua tanto pode construir como destruir. Então, agir com misericórdia é usar a minha fala para consolar e não para agredir. É usar o dom da oratória para levantar o moral e não para denegrir. Uma orientação que Emmanuel nos dá é que todas as noites a gente pode se perguntar: hoje eu usei a minha língua como Jesus usou a dele? E mais, hoje eu usei os meus ouvidos como Jesus usou os dele? Porque outro imperativo cristão que André Luiz nos traz é o ouvir sem malícia. É não deixar-me envenenar por boatos, fofocas, maledicências, diz que me diz. E principalmente hoje, na era das redes sociais, é uma coisa que a gente tem que se vigiar muito. Bobeou, dançamos. Continuando, André Luiz fala que nós devemos ajudar elevando e amparar levantando. Aí vocês vão falar, parece que choveu um molhado aí, não é a mesma coisa? Ajudar elevando e amparar levantando, parece ser a mesma coisa? Pensei isso logo de cara. Mas, aí você fica pensando, André Luiz não é qualquer espírito. Eu imagino que ele não ia cometer um erro grosseiro desse, de desperdiçar uma linha numa mensagem.
para falar exatamente a mesma coisa. Aí eu fui no dicionário, fui em outras mensagens, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: ajudar. Ajudar, por exemplo, ajudar a Dona Maria a carregar as sacolas super pesadas na saída do supermercado até a casa dela. Dona Maria, já com 80 anos, igual o nosso Clovito que está dormindo ali, cansada já. Cansada já. E aí eu vou e prestativa ajudo a Dona Maria, pego as sacolas e vou acompanhando ela até em casa. Isso é ajudar. Por quê? A tarefa é da Dona Maria, as compras são dela. Eu só estou aliviando a sua carga, dando uma ajudinha. Peraí, mas como eu posso ajudar a Dona Maria elevando? Dona Maria não está cansada, não anda devagar? No caminho até a casa dela, eu vou mantendo uma conversa edificante com a Dona Maria. Eu posso, por exemplo, falar da doutrina espírita, falar do Evangelho, às vezes até, porque às vezes a gente ajuda, mas fica lá calado, né? Vai, tchau, Dona Maria, então. Não, eu vou conversando com a Dona Maria, trazendo para ela verdades que talvez ela não tenha. Eu vou elevando, trazendo-lhe bom ânimo, trazendo-lhe verdades que talvez ela não conheça. Isso é ajudar elevando. E amparar? Quando a gente vai no dicionário, amparo e anteparo, eles têm quase o mesmo significado. A gente pode até usar um trocando pelo outro. Aí quando a gente fala em anteparo, tipo, um muro está caindo, o que eu faço? Eu pego uma viga, vou lá e escoro ele. Eu impedi que ele caísse? Eu amparei o muro? Não, né? Não amparei o muro. Mas na vida é assim. A gente ampara quem está caindo, quem está prestes a se esbarracar no chão. Eu vou lá e amparo, impeço que aquela pessoa chegue no fundo do poço. Isso é o amparo, não é ajuda, é amparo. E como é amparar levantando? Eu vou fornecer, eu vou ajudar com que essa pessoa possa se levantar e deixe de precisar do meu amparo. Não é diferente? E aí cai de volta naquele amar edificando, porque às vezes a gente confunde amparo com ajuda. Amparar é uma coisa, você é como um socorro, você vai impedir que a pessoa caia, mas às vezes a gente confunde e fica só no amparo. Eu vou lá, me torno uma esfora para a pessoa e ela não cresce, e ela não se levanta, ou seja, se eu sair ela cai. E aí isso vai impedir que eu passe servindo. Porque se eu estiver presa como escora de alguém a vida inteira, sem ajudá-la a se levantar e deixar de precisar do meu amparo, eu vou estar lá, sempre sugada, sempre presa naquela situação. E não vou conseguir auxiliar outras pessoas, nem a Dona Maria carregar a sacola. Então, essa é a diferença. E eu acho que o André Luiz foi muito feliz nessa jogada de palavras. E continuando a mensagem, ele fala que devemos orar serenamente. É impossível manter a serenidade durante uma oração, manter o coração sereno durante a prece, sem uma análise real do que nós somos, de quem nós somos. A Deus não se ilude. Todas as nossas orações exteriorizam a nossa intenção real. E aí, volta no teme a ti mesmo. Porque se eu me conheço, eu vou saber orar serenamente. Eu vou saber pedir com juízo. Porque eu vou saber exatamente do que eu preciso. Eu preciso de forças para aguentar as provas, as provações e as situações difíceis. Eu sei que eu tenho que passar, porque é exatamente isso que eu tenho que aprender. Eu vou pedir sabedoria para conseguir driblar aquelas tentações que ainda pegam fundo em mim, aquele cachorro bravo que eu quero que me coma, entendeu? Então eu vou saber pedir com juízo. E quando a gente se conhece, e sabe, e tem uma vaga ideia da extensão dos nossos débitos passados, aí eu vou me dar conta da infinita misericórdia do Pai, porque era para eu estar sofrendo muito mais.
E diante dessa certeza, eu vou conseguir pedir por aqueles que realmente sofrem mais do que eu. Porque quando a gente analisa a nossa vida, a gente vê que a gente só tem a agradecer, quase nada a pedir. E aí, enquanto eu aguardo essas bênçãos dos céus a chegar, eu espero trabalhando. Eu espero espalhando todo o bem que eu puder, sabendo que a infinita misericórdia do Pai me colocou ali para aliviar o sofrimento. E também alguém está de olho em mim para aliviar o meu. Continuando na mensagem, ele fala que temos que crer agindo, mas confiar vigiando. Remete ao olhar, vigiar e orar. É preciso ponderar, refletir, para que essa nossa vigilância não seja incompleta. A gente tem sim que movimentar todas as nossas forças nas tarefas do bem, na esfera do bem. Mas essa atitude não dispensa a visão com entendimento, retornando ao misericórdia quero e não sacrifício. E recebendo essas graças do céu, a gente sabe que as graças de Deus só vão ser completas na nossa vida se a gente distribuir. Com a mesma mão que eu recebo de Deus, com a mesma mão eu dou para o meu próximo. Então, a ligação nossa com Jesus não depende da forma como eu interpreto as escrituras, as revelações sagradas, aonde eu estudo, que doutrina eu professo. Não. A minha ligação com Cristo depende do meu esforço no bem para com o meu semelhante. E foi Ele mesmo que disse para a gente que cada ato de bondade endereçado ao nosso próximo, em nome de Jesus, seria como se a gente tivesse fazendo para o próprio Cristo. Então, a gente tem que pensar nisso. Não é como, não depende de como, aonde eu estou estudando, aonde eu estou buscando essas verdades. Depende do que eu estou fazendo com elas. E ele continua. Ele fala que temos que atender com gentileza. Sabemos, né, que a incompreensão dos outros geram doenças da alma. O azedume, a irritação, a revolta, a raiva. Então, que a gente deve agir com simpatia aonde o antagonismo está pegando. A gente deve desfazer aquele gelo dos corações mais egoístas. A gente tem que sanar ou eliminar as tensões daqueles temperamentos mais irritadiços. Isso é ato de misericórdia. Atender com gentileza. Não importa onde, não importa como, sempre com gentileza. Mas a gente tem que lembrar que se a nossa gentileza não for aceita, e isso é bem comum, a gente tentar apaziguar uma situação e acabar sendo rechaçado, se a nossa gentileza não for aceita, a gente não deve se melindrar, a gente deve continuar a cooperar sem apego. Sem achar que os outros são obrigados a receber de bom grado aquela minha gentileza, aquele meu conselho, aquela minha ajuda. Não. Cada um tem seu tempo. Eu devo cooperar, mas sem me apegar aos resultados que isso possa ter. Não esmorecer diante de uma negativa. E uma coisa é certa. Não é porque a gente está, em algum momento, em alguma situação, naquela posição de quem auxilia, naquela posição de quem está com a verdade, que a gente não deve se aperfeiçoar, se melhorar, né? André Luiz fala que nós devemos socorrer, mas melhorando. Ou seja, eu ajudo a curar a catarata e a conjuntivite do olho do meu irmão,
mas sem deixar de corrigir a minha visão espiritual, sempre auxiliar, mas sabendo que eu também preciso me melhorar a cada dia. Não é porque eu estou numa posição hoje de auxílio que eu vou estar nessa posição sempre. Continuando a mensagem, ele fala que devemos examinar, mas salvando. É comum nós sermos constrangidos a examinar a conduta de alguém, né? Mas quando isso acontecer, a gente não pode condenar os seus embaraços morais. Aliás, os Espíritos nos falam que não devemos expor nem comentar os equívocos de um irmão nosso, se esses equívocos dizem respeito somente a ele, prejudicam somente a ele. E é uma falta de misericórdia muito grande fazer comentários sobre a conduta de alguém. Não importa quem seja, aonde seja e como esteja. É falta de misericórdia. Mas, caso eu observe a conduta equivocada de um irmão meu, a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim mesma é me perguntar: o que eu posso fazer para ajudar? Se ele está errado, eu tenho que ajudar. Se ele está errando, se ele está se prejudicando, eu tenho que ajudar. A gente deve esclarecer esse nosso irmão respeitosamente, em particular, não em público. E respeitar a posição dele, porque cada um tem um tempo certo de germinação, cada um está num estágio evolutivo. Às vezes esse irmão não está preparado para aquilo que eu vou falar para ele, e eu tenho que aceitar isso. E principalmente com os nossos, nós temos que semear sem aflição de ter resultados esperados. Fazer a nossa parte, entender e aceitar que cada um tem o tempo certo de frutificar. E só a Deus pertence, a Deus e ao outro pertence esse tempo. André Luiz continua falando que devemos estudar aperfeiçoando. Estudar o Evangelho, a doutrina, é primordial na nossa vida. Seja estudar aqui no centro, seja estudar em casa, seja estudar no YouTube, tem que estudar a doutrina, o Evangelho, tem que adquirir esses conhecimentos. E em grupo é sempre melhor. Mas não adianta a gente vir aqui em todos os dias de estudo e não aplicar o que eu estou aprendendo aqui no meu dia a dia. É isso que André Luiz fala. A gente tem que ir estudando, se aperfeiçoando e aplicar lá fora o que eu estou vendo aqui. Porque o que eu vejo aqui é exatamente para isso. Para que eu possa caminhar com todos. É para que eu possa avançar, auxiliar aqueles que estão caminhando comigo. E aqui dentro, alguns caminham comigo e lá fora outros também. Aqui a gente tem uma confluência de ideais, todo mundo está, né? Tem os mesmos objetivos, lá fora não. E é por isso que eu tenho que aplicar o que eu aprendo aqui lá fora, para saber lidar, para saber fazer como o bom samaritano, levar todos comigo, ajudar levantando. E continuando na mensagem, os 3 últimos imperativos cristãos que André Luiz nos traz é agir no bem geral. Várias vezes na nossa vida a gente se depara com o dilema, né? Agir no bem geral ou agir no meu próprio bem? Só que a misericórdia que Jesus ensinou, na parábola do bom samaritano, nas conversas com os apóstolos, lá no Sermão do Monte, ela não age em benefício próprio, ela só age no bem geral. Então, a gente pode começar a agir com misericórdia se sempre eu me perguntar que ações, atitudes, gestos estão ao meu alcance que vão impactar no bem coletivo. Meio ambiente, por exemplo, cuidar do nosso meio ambiente, reciclar o nosso lixo, cuidar da limpeza urbana, respeitar as leis de trânsito. Olha só quantas coisas
a gente pode fazer como um ato de misericórdia pensando no bem geral. Não precisa mais nada quase. Eu sou capaz de todos os dias ter inúmeras atitudes pensando no bem geral e não são difíceis. Mas quando eu me deparo com aquele irmão que ainda está operando no modo do egoísmo, que ainda não entende nessa coletividade, que todos nós devemos pensar coletivamente, eu tenho que ajudá-lo, corrigi-lo, mas com bondade, como eu disse antes, em particular. Não pensando em simplesmente falar, você está errado, é assim. Não, eu tenho que pensar no bem geral, porque mais um irmão pensando no bem é uma força a mais. Também corrigir um irmão com bondade também é pensar no bem geral. E é claro, por último, mas não menos importante, o último imperativo cristão que André Luiz nos traz é perdoa. Quando? Sempre. Né? Esquecer do mal que nos foi feito. A gente sabe que é difícil, mas também sabe que não é impossível. Ver o nosso irmão não como um algoz, como um adversário, mas um irmão meu que errou, que erra, e que se não sofre ainda, a gente sabe que vai sofrer por conta disso. Então ele merece a nossa compaixão e não o nosso desprezo, e não a nossa revolta. É o perdão que tanto bem faz a nós, faz aos outros, e nos deixa mais pertinho, tantinho assim, ó, de Jesus e da misericórdia do Pai. E para finalizar, eu trouxe um trechinho de uma mensagem de Emmanuel que fala sobre misericórdia. Ele fala assim: há 1000 meios de praticar a misericórdia a cada dia. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes. E aquele que se compadece e ajuda, cede ao próximo algo de si mesmo. Auxilia sempre, sem ostentação. Desculpa. Sem ostentação de virtude, sem reclamação, sem alarde. E a vida entesourará as tuas migalhas de amor, dela formando a tua riqueza imperecível na bem-aventurança espiritual. Ou seja, a gente sempre pode fazer o bem. É uma escolha racional. É uma escolha. A gente pode fazer o bem com um olhar, com um abraço, com um favor, uma gentileza, um conselho. Mas, principalmente, a gente pode fazer muito pelo nosso próximo simplesmente tentando entendê-lo, aceitá-lo e respeitá-lo. A gente já faz um bem enorme. Então, ser misericordioso, agir com misericórdia, é sermos indulgentes com as imperfeições alheias, é esquecermos as ofensas que dirigiram a nós, lembrando principalmente que todos somos filhos do mesmo Pai e que esse mesmo Pai nos ama a todos, incondicionalmente e igualmente. E aí, modificando os meus sentimentos, eu vou ser capaz de atender um pedido que Cristo nos fez há mais de 2000 anos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Desculpem a voz de taquara rachada. Espero que eu tenha conseguido traduzir a beleza desses autores, porque aqui nada aqui é meu. É tudo vindo do alto, é tudo vindo da espiritualidade. Eu só transmiti. Muito obrigada. Bom dia.